Irmãos, bom dia, bom domingo a todos. Como nós combinamos, nós vamos dar continuidade ao estudo da Escola Dominical, a classe Ebenézer. É a lição número 13. O homem é bom? Essa lição vai falar sobre o romantismo, que é um extremo, é uma filosofia extrema. A gente estudou no domingo passado o racionalismo, que fala que nós só podemos entender as coisas pela razão. Já o romantismo fala que a gente só pode entender as coisas pelo coração. Então são dois extremos. E a Bíblia diz que nós temos que buscar o equilíbrio, não é verdade? Então vamos fazer uma oração que Deus abençoe o nosso estudo. Pai Celestial, nos colocamos em Tuas santas mãos nesse momento. Abençoe a cada um que está participando desse estudo, abençoe a lição, que ela venha trazer edificação para as nossas vidas, para que não vivamos simplesmente pela razão, nem pela emoção, pelo coração, mas que o Espírito Santo seja o nosso guia, que a Tua palavra seja sempre a nossa orientação, que acima de tudo, Deus esteja sempre no comando de nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Então vamos iniciar lendo aqui o texto básico, Romanos capítulo 5, versículo 12 e versículo 15 a 19. Então, eu creio que você já está aí com a revista em mãos, com a Bíblia. Então vamos participar juntos dessas leituras. Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, versículo 15 ao 19. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5, versículos 12, 15 a 19. O homem é bom? Um pouco de humor diria que há uns melhores do que outros. Há os amigos, os muito amigos, que é um pejorativo, e os amigos da onça. Mas a Bíblia radicaliza em Romanos 3,10, dizendo: não há um justo, nenhum sequer. O ser humano colocar-se no centro da realidade e empreender grandes realizações tendo a si mesmo como referência não são coisas novas. A queda dos nossos primeiros pais, Babel, a famosa torre, nos contam em que deu isso. Mas o homem continua seguindo o seu coração. Uma das correntes de pensamento que se caracterizou por eleger o sentimento humano como bem maior foi o romantismo. Definir o romantismo costuma ser uma simplificação quase insuportável, mas nos atrevemos a tentar e apresentá-lo como um movimento que dava prioridade aos sentimentos acima de todos os valores,
acima da própria razão. O centro da visão de mundo romântica é o sujeito, o eu. O racionalismo vinha afirmando a razão como o único meio para o conhecimento da realidade. O que não se demonstra racionalmente não existe, segundo o racionalismo. Porém, porque o ser humano não é apenas razão, o racionalismo não conseguiu atender nossos anseios mais profundos. Então fracassou e abriu a porta para o romantismo. Um dos nomes de maior destaque ligados ao romantismo é o do pensador suíço Jean-Jacques Rousseau, que nasceu em 1712 e morreu em 1778. Sua contribuição para o próprio iluminismo foi notável, mas depois ele deu outro rumo a seus pensamentos. Então, logo de início, vemos aí, basicamente, o que é o romantismo. É colocar o coração, o sentimento, a emoção, até a intuição acima de tudo. É contrapondo o racionalismo, que colocava a mente, a razão, a racionalidade acima de todas as coisas. Então o ser humano já é dado a isso, né? O ser humano é dado aos extremos. Né? Antes era o Deus razão, agora é o Deus coração. Parece que o homem tem dificuldade de encontrar o equilíbrio. Então, vamos ver aqui a leitura diária, vamos acompanhar. Primeiro, a primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 4, fala do pecado e a lei. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora, Romanos 2, versículo 15, o que diz a palavra de Deus? Fala aqui a norma da lei. Romanos 2,15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Vamos ver agora o texto que fala que todos são culpados. É Romanos 3, versículos 9 e 19. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Agora o versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Vamos ver agora Efésios capítulo 2, versículo 3, que fala dos filhos da ira, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora, Gálatas 3, versículo 10, que fala da maldição da lei. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Maldição da lei. Lembrando, irmãos, a Bíblia não diz que a lei de Deus é maldita, porque Deus que estabeleceu a lei. A lei de Deus é boa, santa e agradável. A lei de Deus refrigera a alma. O que fala aqui é da maldição da lei, porque lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, quando Deus entrega a lei a Moisés, havia o quê? A maldição da lei para os desobedientes.
e havia a bênção da lei para os obedientes. Então, a lei, ela se torna maldita para os desobedientes, não é? Diz assim, aqueles que não obedecerem, maldito serás na cidade, aqueles que não obedecerem, malditos serão na cidade, malditos serão no campo, não é? Maldita será a sua obra. Então existe a maldição da lei para os desobedientes. Agora, Romanos 6, versículo 23, que fala do pecado e morte. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para completar aqui as leituras diárias, Romanos 3, versículo 10, fala que não há exceção. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então, o que a gente aprende aqui, esse último versículo, é que, diante de Deus, todos nós somos injustos. O profeta Isaías diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia diante de Deus. Então, se alguém quiser se auto-justificar diante de Deus, ele não vai conseguir, porque não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus e da justiça de Cristo, da justificação de Cristo. Em Cristo é que nós somos justificados. Então vamos continuar aqui falando especificamente sobre o romantismo, que leva o homem a confiar na sua própria justiça, leva o homem a confiar nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias ideias, leva o homem a confiar no seu coração, a confiar nos seus sentimentos. E o racionalismo levando o homem a confiar na sua própria mente. Então, tudo isso aí é um engano que nos afasta de Deus, da sua palavra, e nos afasta da salvação em Cristo Jesus. Vejamos aqui as ideias do romantismo, é o primeiro tópico da lição. Vamos acompanhar aí na revista. Em vez de ver a natureza como uma vasta máquina, os românticos a viam como organismo vivo. O Deus que imaginavam está na natureza e em nós mesmos. Rejeitavam o Deus da Bíblia, que é tanto imanente como transcendente, isto é, está presente em todo o universo, mas existe além dele, em favor de um novo panteísmo. O seu Deus é tudo, mas não existe além da criação. Então, para começar, a gente aprende que o romantismo ele é panteísta. Ele crê em Deus, mas é um Deus que se confunde com a própria criação, é um Deus que se confunde com a própria natureza. Ele está em todo lugar, ele está no vento, ele está na árvore, ele está no animal, ele está no mar, ele está nas montanhas, ele está nos astros, ele está em todo lugar. Ele se mistura com a sua própria criação, mas não está além da criação, né? Diferente do que a Bíblia ensina, né? Que Deus ele é imanente, sim, Deus está em todo lugar, né? Ele é onipresente, mas ele é transcendente, ele está além de tudo que ele criou. Se tudo desaparecer, né? Se todo o universo desaparecer, Deus continua eterno, né? Deus continua sendo Deus sempiterno, existindo independente da obra criada. Já o panteísmo diz que Deus, esse Deus, não existe além da criação. A ideia do planeta como organismo vem da mitologia grega. Gaia era a personificação da Terra e uma divindade grega. Era a mãe de toda a vida. Seu equivalente no panteão romano era Mãe Terra. Então, para os gregos era Gaia, né?
a mãe natureza, e para o romano era mãe terra. Então era um Deus que estava imerso na própria criação, se confundia com a própria criação. Isso nós chamamos de panteísmo. A natureza, esse organismo vivo, seria explicada em termos de uma força vital que anima tanto o universo inteiro como o ser humano e que serviu de base para uma nova religião secular. O ser humano poderia tornar-se um com a natureza e alcançar a unidade com essa força vital que não era de maneira nenhuma o Deus da Bíblia, uma vez que nosso Senhor está tanto neste mundo como além dele, é pessoal e ético. A força vital, porém, pertence ao mundo físico, porque nada existe além dele, entende o romantismo. Tá? Então vejam, às vezes são palavras bonitas, né? O romantismo, parece uma coisa boa. O inimigo ele faz assim, né? Ele apresenta muitas vezes algo assim com uma característica atraente, com um ar de piedade, romantismo. Uma palavra tão bonita, deve ser boa, né? Mas está cheia de heresias, né? Está cheia ali de ervas daninhas, né? São ensinamentos cheios de erva daninha. Então, isso aí é a astúcia do inimigo. A gente chama de sofisma, né? Sofisma, você traz uma verdade bíblica, né? Você traz uma verdade que o cristão aceita, mas coloca ali um monte de heresias, mistura com um monte de doutrinas enganosas para parecer que é verdade, né? Bota uma capa de verdade, mas dentro está cheio de heresias. Então o romantismo ele procura mostrar isso aí. Tá? Você quer encontrar Deus? Deus está em todo lugar. Vocês já viram essas pessoas que fazem meditação transcendental, né? Ou ficam no meio da natureza ali refletindo. E estão dizendo que estão atraindo energia boa, né? Estão atraindo as energias da natureza, porque elas creem que é o Deus que está ali na natureza, mas é um Deus impessoal, é um Deus que não cobra nada, é um Deus que não diz o que é certo e o que é errado. Não, você que tem que atrair com seu coração, com seu sentimento, procurar atrair coisas boas. Aí essa força vital que está na natureza, ela vem para você e vai te fazer bem, vai te dar saúde física e mental. Né? Essa aí é que é meditação transcendental para atrair as coisas boas desse Deus natureza, né? Ou para alguns essa mãe natureza chamada Gaia, que vai trazer coisas boas. Então tudo isso aí é misticismo misturado com romantismo para enganar e afastar a pessoa da revelação bíblica, afastar a pessoa da palavra de Deus, do plano de Deus, o plano de redenção em Jesus Cristo, e o homem mesmo buscar esse bem-estar, buscar a salvação, né, da sua própria alma, buscar a realização para a sua vida. Os românticos criticavam a civilização e as realizações do intelecto humano. As crianças nascem livres, inocentes, diziam. O ser humano é bom, mas a sociedade o corrompe com a civilização. Achavam que as tribos primitivas consistiam de nobres selvagens que viviam próximos à natureza e, portanto, não haviam sido corrompidos pela tecnologia moderna. Vivemos depois da queda e a natureza não é a esfera de harmonia que os românticos idealizavam. Não é boa como ensinou Rousseau. Os documentários da National Geographic e do Animal Planet mostram que, entre muitos animais, machos solitários matam filhotes para a mãe entrar outra vez no cio e acasalar com eles. As tragédias naturais, de tsunamis, a secas e tufões, mostram que a natureza pós-queda
é intrinsecamente violenta. A sobrevivência é do mais forte e mais apto. E essa violência natural, porém, não é o mal maior existente, porque não envolve escolhas morais, como se dá com as decisões do ser humano criado à imagem de Deus. O romantismo cultivava a subjetividade, a experiência pessoal, a irracionalidade. Incentivava a introspecção e a atenção à vida interior. A emoção era vista como essência da nossa condição. Os românticos exaltavam o individual acima dos sistemas impessoais e abstratos. A autorrealização era a base para se decidir o que era certo e o que era errado. Então, em lugar de seguir regras externas, o romantismo interiorizou a vida moral. Vale o que cada um determina para si. Qualquer coisa que enriqueça o eu deve ser considerada boa, e qualquer coisa que diminua o eu deve ser tida como má. Isso inspira o mais grosseiro egoísmo. Um autor romântico, aqui tem um exemplo, né? Um autor romântico abandonou sua mulher por outra, que dizia ele, o entendia melhor do que sua esposa. Depois de ser abandonada, a esposa cometeu suicídio. Então nós vimos aqui que essa ideia de que, na verdade, o homem é bom, na verdade, a natureza é o próprio Deus, na verdade, o homem ele tem que procurar entrar em sintonia com esse Deus natureza para ficar cada vez melhor. Então nós vimos aqui nesse parágrafo que não é bem assim, né? E depois que entrou o pecado no mundo, a gente chama de queda, né? A própria natureza ela se corrompeu, né? A própria natureza ela ficou hostil, né? Deus falou para Adão: maldita é a terra por tua causa. Então nós vimos aqui que naturalmente existe uma violência na própria natureza. Nós lemos aqui, né, citando alguns programas, até a TV a cabo, né, mostrando que os animais são violentos, os animais selvagens são terríveis. Nós vemos aqui animais machos, por exemplo, os leões, né? Os leões machos muitas vezes matam os filhotes da leoa para ela poder entrar no cio de novo, eles acasalarem e gerarem outros filhotes para esses machos. Aí fala aqui de tragédias da natureza, vimos aqui tragédias terríveis que acontecem na natureza. Então nós vemos que alguma coisa aconteceu, né, na própria natureza, no homem, por causa da queda, por causa do pecado original. Então romantizar tudo isso, né, está contra a própria natureza do homem, a própria natureza que nos cerca, né? Não há como romantizar. Chega a dizer que o homem nasce bom e é a sociedade que o corrompe. Tá? Então ele fala aqui que nós temos que procurar encontrar a solução, encontrar a realização dentro de nós mesmos, o nosso coração, o nosso sentimento. Tá? Isso inspira o mais grosseiro egoísmo. Tá? É cada um por si. Né? Aí temos esse exemplo aqui, terrível, né? Um autor romântico, né, que seguia essa filosofia, ele abandonou sua mulher por outra porque ele dizia: essa outra mulher me entende melhor do que a minha esposa. Aí depois que ele a abandonou, a esposa cometeu suicídio. Né? Que romântico, né? Esse é o romantismo. Então essas ideias respingam ainda hoje no meio da civilização, no meio do mundo, né? Isso aqui, o romantismo acabou também perdendo espaço, mas algumas de suas ideias ainda assombram por aí. A ética romântica se manifesta em toda parte hoje. Homens e mulheres se divorciam de seus cônjuges porque sentiram em seu coração a necessidade de um maior amor,
como se viu em Lado a Lado, filme de 1998 com Julia Roberts, Ed Harris e Susan Sarandon. Mulheres praticam aborto e alegam, sem culpa, que querem focar na carreira em vez de ser mãe. Porque ter aquele filho que já conceberam vai atrapalhar sua realização profissional. Certa mulher afirmou ter praticado aborto porque, ao saber da gravidez, estava de viagem marcada para o exterior. Um caso imoral de excesso de bagagem. Defensores da eutanásia acreditam que pessoas incapazes de dirigir sua vida estão melhores se são mortos. Aqui um filme de 2016, Como Eu Era Antes de Você, com Emilia Clarke e Sam Claflin. Então, nós vemos aqui em filmes, nós vemos aqui relatos de situações em que pessoas seguiram o coração, seguiram seus sentimentos, baseadas nessa filosofia do romantismo, e cometeram coisas absurdas, né? E tiveram também consequências terríveis. Isso para mostrar que essa filosofia é ensinada ainda nos dias de hoje, mas também para mostrar quantas consequências complicadas, consequências tristes têm acontecido na vida daqueles que acabam seguindo essa filosofia. Outra ideia romântica, ainda muito presente, é a que identifica a deidade como uma força. Esse conceito foi popularizado no cinema pelos filmes Star Wars e Avatar. A força, aqui entre aspas, não é de uma entidade ética, porque ela mesma tem um lado positivo e um lado negativo, que não devem ser entendidos como bom e mal. São complementares, ainda que opostos, e um pode ser visto como o outro, dependendo da perspectiva, como também ensina o taoísmo. Então, até no taoísmo tem aqueles símbolos, né? O yin e yang. Yin e yang são como se fossem duas gotas, né? Uma gota assim branca, com um olhinho, né? Virado para baixo, uma gota preta, né? Também com um olhinho, virado para cima, ou vice-versa, né? E yin e yang representam ali o bem e o mal, mas o bem e o mal aí, eles se completam, né? Eles formam um único Deus, né? O único Deus que está aí na natureza, na criação. Agora vai depender de você inclinar esse Deus para o bem ou para o mal, né? Vai depender de você, através das suas reflexões, meditações transcendentais, a sua busca, não é? Vai depender de você inclinar esse Deus para o bem ou para o mal, para yin ou yang. É isso aí que o taoísmo nos apresenta também. Então esse Deus que está em todo lugar, o panteísmo, ele não sendo pessoal, sem ética, essa força nada exige e de modo nenhum orienta o homem, o que é muito conveniente para a filosofia do cada um por si. Temos a lei de Deus, nós, mas não faria sentido falar em uma lei da força. Vale o que sentirmos. A busca individual da felicidade e da realização resulta em se ver o eu como parâmetro e a emoção como essência da nossa condição. Vivemos na época da tirania da felicidade e da busca obrigatória da realização pessoal. Repare em sua página do Facebook ou sua conta do Instagram, bem como em suas postagens no WhatsApp. Seus textos e imagens se concentram em mostrar aos outros suas realizações? As mensagens que você posta parecem bíblicas de longe, mas são, na verdade,
textos de autoajuda, com a nada sutil sugestão de que o ser humano é bom e se basta. Então aqui é uma palavra de alerta para nós, né? Para a gente não cair também aí nessa filosofia do romantismo, tá? Aquilo que a gente apresenta nas plataformas aí da internet, nas redes sociais, será que nós estamos apresentando as coisas apenas para mostrar as nossas realizações, para mostrar o nosso ego, para mostrar, ó, como somos felizes, ó, que maravilha, ó, como eu estou bem, no intuito de querer aparentar apenas algo que eleve, que infle o próprio eu? Se isso está acontecendo, é perigoso, né? Eu acho que nós temos que mostrar a realidade, nós temos que mostrar quem nós somos verdadeiramente e mostrar que nós vivemos debaixo da orientação de Deus. É Deus é que rege a nossa vida, e não o nosso eu, e não as nossas posses, e não o que nós apresentamos materialmente, ou riquezas, ou bens materiais, como muita gente faz aí, não é? Então, por isso vem aqui essas indagações. Seus textos e imagens se concentram em mostrar aos outros suas realizações? Será que textos que nós colocamos nas redes sociais parecem mais como autoajuda, apenas para mostrar, né, o ser humano, né, o ser humano que eu sou, como eu sou bom, como eu sou maravilhoso? Isso é para a gente refletir. Então nós vamos agora, irmãos, contrapor essa filosofia do romantismo com a palavra de Deus, tá? Quais são as ideias de Deus? Já vimos aqui no primeiro tópico as ideias do romantismo e como essas ideias do romantismo agem na sociedade em que vivemos, no mundo em que vivemos. Agora vamos ver no tópico 2 as ideias de Deus. Vamos ver que não tem nada a ver com essa filosofia do romantismo, como também não tem nada a ver com a filosofia do racionalismo. Então, nem a razão pode ditar a nossa vida, a razão humana, meramente humana, nem o coração do homem, né? Então, são extremos perigosos. Então, vamos ver aqui as ideias de Deus. Quem somos? Qual é a nossa verdadeira condição? A letra A resposta de Deus. Fomos criados à imagem de Deus, em Gênesis 1, 26, 27. Mas nossa história sofreu duro baque. Segundo a Confissão de Fé de Westminster, aqui no capítulo 6, diz assim: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comerem o fruto proibido. E a enganação continuou. Receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11, versículo 3. Então, logo de cara, a gente vê que existe um perigo muito grande da nossa mente corrompida nos enganar. Racionalismo. E é o perigo maior ainda do nosso coração nos enganar, os nossos sentimentos nos enganarem. Tá? Então nós vemos que o homem, por ele ter sofrido a queda, ele ficou totalmente corrompido. Nós até já falamos sobre isso na doutrina de João Calvino. Ele fala da total depravação do homem, quando diz que com a queda o homem ficou todo corrompido, corpo, alma e espírito, né? Todas as faculdades do homem
foram corrompidas por causa da queda. Então, nós não podemos confiar na carne, não podemos confiar na nossa mente, nem podemos confiar no nosso coração, nos nossos sentimentos. A Escritura não está falando de episódio inconsequente, porque por esse pecado eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. É a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 6, item 2. Segundo a Bíblia, após terem pecado, Adão e Eva, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Está em Gênesis 3, versículos 6 a 8. E de fato, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7, versículo 29. Então, tanto a Bíblia quanto a nossa confissão de fé nos falam que por causa do pecado original, por causa da desobediência dos nossos primeiros pais, todos nós ficamos corrompidos, como nós lemos lá no início da lição, que fala, não um justo, nenhum sequer, todos igualmente se corromperam, se extraviaram aos olhos de Deus. Por isso, Deus, no seu plano eterno, ele nos manda a sua palavra, ele nos manda a sua lei, para que possamos aprender a andar da maneira que Deus planejou para nós, né? Deus, sabendo que a nossa mente nos levaria para o caminho errado, o nosso coração nos levaria a desejar as coisas erradas, Deus então estabelece, nos conceder a sua palavra, os seus ensinamentos. E ele, na plenitude dos tempos, nos manda Jesus Cristo, que é a própria palavra, o Logos de Deus, o Verbo eterno de Deus, se materializa, se encarna para nos dar o exemplo maior, para pessoalmente nos ensinar o caminho da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele não veio só para nos dar orientação, ele veio também para nos purificar do pecado, de toda a injustiça, através do seu sacrifício expiatório. Então a obra completa. Por isso que ele fala, está completa, a obra está completa. Tetelestai. Está consumada a obra, perfeita. Então agora não precisamos mais nos fiar na nossa mente corrompida, no nosso coração enganoso. Nós agora nos baseamos na obra de Cristo, na sua santa palavra, na lei de Deus, que é boa, santa, justa, agradável, para que não vivamos segundo a nossa mente e segundo o nosso coração. Diz aqui a lição: o efeito danoso do pecado não foi apenas individual, mas coletivo. Toda a sociedade humana foi afetada. Gênesis 6,5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Com essas palavras, aprendemos o perigo de se confiar no coração e nos sentimentos como referência máxima para a nossa existência. Não se pode afirmar que o homem acerta umas e erra outras porque foi prejudicado todo o desígnio do seu coração. Jeremias questionou: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. A Bíblia diz que de um só Deus, ele fez toda a raça humana. Atos 17, 26. Sendo então nossos primeiros pais o tronco de toda a humanidade,
a sociedade humana inteira foi afetada. O delito de seus pecados foi imputado a seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 6, item 3. O apóstolo Paulo esclarece: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, 12 e versículo 15 a 19, que nós lemos na leitura devota. Ora, como Adão, ele é o cabeça de toda a humanidade, é o cabeça federal de toda a humanidade, por isso que o pecado passou para todos nós, né? Passou por hereditariedade, né? Por hereditariedade. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva, então por hereditariedade ordinária, nós somos herdeiros do pecado original. O homem é bom, inclusive aqui no título, né, a pergunta, o homem é bom, depois diz, no que dá confiar no coração e nos sentimentos como valores máximos. Então, nós já vimos várias coisas aqui, já podemos entender, né, o que dá confiar no coração, né, e nos sentimentos como valores máximos. Quanta desgraça aí, quanta tragédia, né? Quantos crimes, quantos assassinatos, quantas brigas, quantas guerras, porque pessoas seguiram seus corações, seus sentimentos corrompidos, né? Quantas paixões aí do coração que levam também a tragédias. Não, é isso que dá, né? Adão e Eva, eles seguiram o coração deles, o que deu aí, né? A maldição sobre toda a terra. Tá? Lembram de Abraão e Sara, até servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, quando seguiram seus próprios corações ou seus próprios entendimentos, deu errado, né? Deu errado, você vê. Abraão e Sara não tiveram paciência de esperar o filho prometido, né? E Abraão coabitou lá com Agar e eles geraram Ismael, e até hoje aí, né? Os islâmicos descendem de Ismael, os árabes descendem de Ismael, os árabes e judeus são primos, né? Mas aí está essa guerra até hoje, é uma guerra que não passa nunca, essa discórdia entre eles que não passa nunca, não é mesmo? Então, por isso que diz aqui, o apóstolo Paulo, ele fala, né, que essa tragédia passou por uma hereditariedade ordinária do pecado original, né? O homem é bom, serve de referência para si mesmo. Jó 14,4 fala, quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Eu citei Isaías, né? Justiça do homem como trapo de imundícia. Então, quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. E o resultado é o que vemos em nós e na sociedade. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 6, item 4, diz: dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, incapazes e adversos a todo bem, e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Uma vez que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8, versículo 7. Vamos caminhando aí para a última parte da lição, que fala da solução, a saída segundo Deus. Então vamos ler aí, que é a letra B do segundo tópico. Essa corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados.
a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 6, item 5. Quer dizer, mesmo aquele que já nasceu de novo, em Cristo, ele ainda está sujeito ao pecado, ainda está sujeito a essa corrupção. Tá? Então, essa corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados. Até já falei lá na igreja várias vezes que quando nós nascemos de novo, nascemos no espírito. Nós renascemos interiormente, espiritualmente. Mas o corpo, a carne, ela ainda não se converte. Ela ainda não se regenera. E por isso que ocorre aquela luta da carne contra o espírito, né? Passamos a ter uma batalha. A carne, ela pende para o pecado e o espírito pende para Deus. O espírito regenerado pende para Deus. Então, o espírito regenerado quer adorar a Deus, quer glorificar a Deus, quer servir a Deus, quer obedecer a Deus. Mas a carne não regenerada, ela pende ainda para o pecado. Ela nos puxa para o pecado. Aí fica essa batalha. Não é? Nós vemos isso lá em Gálatas, capítulo 5. Por isso diz aqui, vou repito, nossa confissão de fé. Essa corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados. Na verdade, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, fazemos Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 8 a 10. A carne, ela só vai se converter na ressurreição. A Bíblia diz que ressuscitaremos em Cristo e o corpo será o quê? Glorificado. Aí sim, quando o corpo for glorificado, aí o pecado será banido, estará ausente. Aí seremos corpo, alma e espírito totalmente transformados, regenerados. Então não haverá mais a luta da carne contra o espírito, que o próprio corpo estará glorificado. A saída para o ser humano não consiste em negar o que Deus revela sobre a sua condição, mas está na obra de Cristo e nossa confiança nessa obra que ele realizou por nós. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,23. Conclusão. O romantismo do século XVIII está vivo e passa bem no meio da humanidade sem Cristo, da humanidade que vive na carne. Pelo menos em algumas ideias, como se vê na amostra que nós apresentamos ainda há pouco. Mas isso poderá produzir algum bem? Isso poderá produzir algum bem? A mente renovada pelo Senhor experimentará com clareza a sua vontade. Aquele texto tão conhecido e que serve para encerrar aqui com chave de ouro, é Romanos 12, 1 e 2, fala da nova vida. Então eu vou ler aqui Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? O crente verá esse estudo como um desafio para tirar o foco de si mesmo, rejeitar a autoconfiança em favor da plena confiança no Senhor. Desse modo, admitindo sua condição pecaminosa, arrependendo-se e voltando-se para o Senhor Jesus Cristo, cada um viverá de modo que agrada a Deus. Tá? Aí tem aqui a aplicação. Em quais áreas você tem sido tentado a supor que se basta? Que sua autodireção é confiável? Como lidar biblicamente com isso? Então, irmãos, trocando aqui
Em miúdos, nós temos que buscar a suficiência de Cristo em nossas vidas, a palavra de Deus, a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não podemos nos basear no que pensamos, no que sentimos, na nossa mente, na nossa razão. O texto de Romanos 12, versículos 1 e 2, falam especialmente sobre isso, né? Renovação da vossa mente efetuada pelo Espírito de Deus, para que aprendamos, para que conheçamos a perfeita, a santa e agradável, boa vontade de Deus, e não a nossa própria vontade, que a nossa mente acha, que o nosso coração acha. O nosso coração nos engana, ele é corrupto, tá? E a nossa mente muitas vezes nos ilude. Então temos que nos basear na palavra de Deus, em oração. O Espírito Santo de Deus nos ajuda, tá? Ele trabalha em nossa mente para que fujamos desses extremos opostos, seja racionalismo, seja romantismo, seja o endeusamento da razão, seja o endeusamento do coração. Nós temos que fugir de tudo isso e nos apegar ao que a palavra de Deus nos ensina, e na pessoa de Cristo termos o livramento do pecado, o livramento do erro, do engano, e possamos viver realmente na luz da verdade que Cristo nos traz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Levanta-te, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá. Que Deus abençoe, que esse estudo venha trazer mais entendimento, para que a gente possa sempre andar na verdade, fugir do erro, e que o Espírito Santo de Deus complete a obra em nossos corações. Amém? Vamos orar. Pai eterno, confirma, Pai, esse estudo em nossos corações, confirma, Pai, a Tua palavra, para que não sejamos enganados pelas astutas ciladas do inimigo, que ele faz de tudo para enganar os incautos, aqueles que estão distraídos, principalmente aqueles que estão na igreja, que se dizem cristãos, mas muitas vezes são enganados pelas heresias do inimigo. Ajuda-nos, Senhor Deus, abençoe a cada um de nós, dá-nos um dia abençoado, um domingo abençoado na Tua santa presença, e livra-nos do mal, livra-nos, ó Pai, das enfermidades, livra-nos, ó Pai, dessa epidemia, e protege-nos, protege a nossa família, a nossa casa, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.